Deus e vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Deus. Amém, glória a Deus. Amém, irmãs, podem se assentar, em nome de Jesus. Tudo bem com vocês? Um pouquinho de frio, vocês querem que ligue o ar? Não, tá de boa. Tá tranquilo? Estão com frio, não estão? Aí, se vocês precisarem que ligue o ar, aí as obreiras estão ali à disposição, e aí elas ligam numa temperatura ali no 26, 27, para não também ficar muito quente, né? Senão a gente sai para fora, dá aquele choque térmico, né? Amém. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você está aqui, glória a Deus porque aqui nós estamos, né? A palavra do Senhor diz, até aqui o Senhor nos ajudou, e assim Ele vai continuar nos ajudando todos os dias, enquanto nós estivermos andando na sua palavra. Amém? Em nome de Jesus, você que esteve presente conosco no mês de março, nós demos início ao avivamento, né? O tema foi Aviva, ó Senhor. E até eu expliquei durante os cultos, quando eu fiz a chamada, né, para o nosso encontro, que esse tema vai se pendurar aí durante todo o ano de 2023, amém? Nós começamos aí um avivamento. E depois que esse avivamento ele começa, nós não podemos parar, amém? Nós temos que continuar. E é isso que nós vamos aprender aqui nessa tarde, amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Oséias. Oséias, capítulo de número 3, nós vamos passear bastante pela Bíblia. Se você tem dificuldade, irmã, tem dificuldade, peça ajuda, levante sua mão assim, que uma das obreiras vão te ajudar, amém? Então, lá em Oséias é Velho Testamento, né? Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3, em nome do Senhor Jesus. Enquanto vocês estão procurando aqui, eu vou falando um pouquinho. A gente falou bastante no último encontro, né, sobre o avivamento, é claro, mas sobre aquilo que acontece quando nós não somos avivadas. Quando nós ainda não temos, não temos, né, a percepção de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E aí Deus nos abriu os olhos sobre muitas coisas que vêm acontecendo no nosso meio e que a gente vai deixando, né? A gente vai, não que a gente não está vendo, mas às vezes a gente vê, sabe aquele negócio que você vê e finge que não vê? Quem já aconteceu isso com você? Você viu, mas você fingiu que não viu. Às vezes a gente finge que não vê porque a gente, às vezes, não quer entrar em atrito. Às vezes a gente não quer entrar em confusão, amém? Não que a gente tenha que entrar. Mas quando nós temos uma palavra de Deus, quando nós temos uma direção do Senhor, nós temos que usar essa palavra. E aí nós conversamos bastante sobre isso, sobre coisas que a gente vê acontecendo, sobre coisas que vêm acontecendo na nossa vida, no nosso cotidiano, e que às vezes a gente vê, finge que não vê, ou parece que não vê, e deixa aquilo passar. E lá na frente, aquilo vai se tornar para nós um problema. Se a gente não resolver na hora, aquilo lá na frente vai se tornar um problema. Às vezes a gente deixa de resolver, né? Quem aqui é mãe sabe do que eu vou falar. Às vezes o filho faz alguma coisa e você fala, ai, meu Deus, eu estou tão cansada agora, acho que vou deixar passar, não vou conversar agora. E aquilo vai, cada dia mais, vai aumentando um pouquinho. E aí, a hora que chega numa proporção grande, né? E a gente se dá conta, poxa vida, mas por que fez isso? Por que aconteceu isso? Mas lá na frente foi dando os sinais. Então, basicamente, resumindo, foi isso. E aí agora nós vamos entrar lá em Oséias, capítulo 6, versículo de número 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. E ele a nós virá como a chuva chuva serôdia que rega a terra. Amém? Então, ele diz aqui no começo, ali na parte A, ele diz, conhecemos, né? E prossigamos, né? Em conhecer ao Senhor. Amém? Se você diz, irmã, eu conheço Deus, será que nós conhecemos verdadeiramente a Deus? Porque olha quem conhece a Deus. Lá no 1 João, abre a sua Bíblia lá. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, né? 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 8. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Eu tenho que me
lembrar daquela musiquinha do missionário, né, que fala dos livros da Bíblia. Pedro, Pedro, João, João, João. Então, está lá. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 8. Será que nós conhecemos verdadeiramente a Deus? Encontraram lá? Se você está sem Bíblia, tem aqui no monitor, vai passar ali, para que você não perca o entendimento aqui da palavra. Então, 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 8. Ele diz assim, vamos começar no 7, né? Vamos começar no 7. Versículo 7. Ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Às vezes nós falamos, é tão simples a gente falar, né? Que a gente ama para o nosso marido, é tão simples a gente falar que a gente ama os nossos filhos, porque realmente a gente ama, mas a palavra do Senhor diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E é aí que está o problema, né? Não deveria, mas é aí que está o problema. Às vezes nós falamos assim, mãe, eu conheço Deus, eu sei quem é Jesus, eu conheço a palavra de Deus, amém. Aí nós estamos igual aquele jovem rico, né? Que Jesus falou para ele, você conhece os mandamentos? Ele falou, sim, Jesus, eu conheço os mandamentos. Eu conheço todos os mandamentos, eu conheço a palavra de Deus. E aí nós nos colocamos nesse lugar. Nós dizemos assim, não, eu conheço Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu sei quem é Jesus. Sabe o que está faltando para nós? É praticar aquilo que nós conhecemos. É aí que está o problema, né? Não o problema em si, mas aí que está a solução. Para muitos é um problema, né? A gente se colocar no lugar do outro, a gente amar o outro, né? A gente dedicar o nosso amor a alguém que talvez ali não faz parte do nosso círculo familiar, alguém que é de fora. E aí é nessa parte que Jesus ele fala conosco, porque aí é mais difícil. É mais difícil você amar alguém de fora. É tão lindo a gente falar sobre o amor, mas nós falamos às vezes superficialmente. Só falar, não, eu amo meu irmão, eu te amo, irmão. Às vezes a gente, né, o pastor fala, dá a mão para o seu irmão, fala que ele é amado, fala que ela é amada em nome de Jesus, e a gente fala. Só que às vezes a gente está falando somente da nossa boca para fora, porque nós não estamos praticando aquilo. Então, o que nós devemos fazer? Se eu conheço a Deus, se eu verdadeiramente quero conhecer a Deus, eu tenho que começar fazendo o quê? Lá no versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Lá em 1 João também, volta um pouquinho aí, capítulo de número 2, versículo de número 3. 1 João, capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Nós falamos sobre conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Se eu amo a Deus, eu tenho que fazer o quê? Seguir guardando os mandamentos de Deus. Nós não entremos ainda aqui no foco da palavra, mas isso é para preparar o teu coração para que você possa entender sobre o que a gente vai falar, amém? Então ele falou ali, vamos ler novamente o 3, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. O mandamento de Deus não é somente aquele mandamento, os 10 mandamentos lá do Moisés, não somente aquele. Mandamento de Deus é toda a palavra que Deus envia a mim, é toda a palavra que Deus envia a nós. Esse é o mandamento de Deus. Todas as vezes que nós viemos ao culto, que nós participamos de um culto a Deus, que nós entregamos a Ele o nosso clamor, a nossa oração, né? Não é isso que nós fazemos? Nós não preparamos o nosso coração antes da palavra, que é muito importante preparar o coração. E aí o pastor vem, né? O anjo da igreja vem, entrega a palavra de Deus. Aquela palavra que nós ouvimos é um mandamento do Senhor.
E se nós amamos a Deus, se nós conhecemos a Deus, nós temos o dever de seguir essa palavra. De seguir a palavra do Senhor à risca. Eu até coloquei aqui, ó. Deus fala conosco através da sua palavra. É preciso seguir as instruções de Jesus. É isso que nós vamos entrar aqui na palavra de hoje. Se eu quero continuar, se eu quero avançar sobre coisas que nos fazem parar, né? Aquela pessoa que está parada, ela está no mesmo lugar. Sabe quando você começou na igreja? Lá quando você conheceu Jesus, quando você veio para a igreja, quando você se batizou. Tem muitas pessoas, não estou dizendo somente nós que estamos aqui, mas muitas pessoas no meio de nós que parou lá. A fé dela parou lá. A busca dela por Deus parou lá. Ela não conseguiu sair daquele lugar. Ela achou que lá para ela estava bom. Né? Todos nós aqui já fomos à escola. Você fez lá o pré, primeiro ano, segundo, terceiro, e assim, até que você terminasse a escola. Para que você recebesse, então, o seu diploma. Né? Alguns aqui fazem, né, tem a graduação, a pós-graduação, o mestrado, doutorado, não sei se é essa ordem, é mestrado, doutorado, ou é doutorado, depois mestrado? É mestrado e doutorado. Né? Tem pessoas aqui que já têm mestrado, já têm doutorado. E aí, para que eu consiga, vamos dizer assim, o doutorado, eu tenho que passar lá no início. Né? E quem parou lá no início nunca vai conseguir chegar até o final se ela não passar por todas as etapas. E aí ela acha que para ela está bom. Talvez você diga, mãe, eu não terminei meus estudos. Hoje em dia a gente vê, eu quero preparar o teu coração para que você possa entender. Vocês estão conseguindo seguir meu raciocínio? Hoje em dia a gente vê, né, muitos trabalhos que antigamente não precisava, a maioria deles hoje em dia precisa. Você ter o segundo grau completo, né, você ter ali uma escolaridade. Eu vou falar da minha mãe, tá? A minha mãe ela só estudou até a 4ª série. E até esses tempos atrás ela estava falando comigo, olha, eu queria um emprego, mas para trabalhar nesse emprego, numa linha de produção, ela mora lá em Campo Mourão. E aí tem uma empresa bem grande lá chamada Coamo, não sei se vocês conhecem. E aí ela foi chamada, né, foi selecionada, porém ela não tinha o segundo grau completo. Para trabalhar lá precisava ter o segundo grau. Até a moça falou, olha, infelizmente eu gostei de você, mas eu não posso te contratar porque são normas da empresa. Então você precisa ter o segundo grau. Na hora ela ficou triste. Falei, mãe, ainda dá tempo, né? Vai estudar, vai se formar, vai fazer alguma coisa. Então, para que ela conseguisse alcançar esse lugar, ela precisava passar as etapas. E nós precisamos passar pelas etapas, amém? É isso que eu quero que você entenda. Nós precisamos, e nós não podemos também ficar parada. Porque quem ficou parada com aquele aprendizado, ficou somente com aquilo. Como nós lemos lá em Oséias, é conhecer e prosseguir em conhecer. Às vezes a gente está estagnada, só com aquilo que a gente aprendeu ali no começo. Paulo ele dizia assim, ó, eu não posso entregar para vocês um alimento sólido, porque vocês não estão preparados para receber. A gente tem ali a Celina, né? A Celina é um bebezinho ainda. Já começou a introdução alimentar. Mas quando ela nasceu, ela não pôde, assim como todos nós que aqui estamos, que passamos por este processo, ela já logo de cara não poderia comer um alimento sólido. Primeiro ela passou por aquele alimento que foi o leite materno, que fortaleceu ela. E às vezes nós estamos parados naquilo. O leite materno é importante? É importante. Até os 6 meses de idade, é exclusivo da criança aquele leite materno. A mãe vai trazer para aquela criança, o alimento que ela precisa. E, às vezes, nós paramos aí. Nós estagnamos aí. E nós não prosseguimos em conhecer a Deus. E ali ele está falando. Versículo 3, né? E nisso sabemos que conhecemos a Deus se guardamos os seus mandamentos. E aí a gente vem à igreja, a gente ouve a palavra, e a gente tem, né, essa coisa de falar assim, mas a palavra acho que não foi para mim.
Tem um pastor que ele falava assim, se você está aqui, às vezes você já veio no culto e achou assim, o fulano tinha que estar aqui hoje para ouvir essa palavra. Não o marido, o filho, a esposa, seja lá quem for, né? Eu já tive o pastor estava pregando e eu falei assim, nossa, mas essa pessoa tinha que estar aqui junto, porque essa palavra, nossa, vai cair como uma luva para ela. E aí o pastor, ele sempre falava assim, Deus quer falar com quem está aqui. Se Deus quisesse trazer aquela pessoa, você acha que Deus não é poderoso? A palavra do Senhor diz que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Se essa pessoa tinha que estar aqui, tivesse que estar, né? O Senhor Jesus teria trago ela. Se eu estou aqui, a palavra é para mim. A palavra é para nós que estamos recebendo a palavra. O mandamento que Deus ele está entregando aqui nessa tarde é para nós. Então, toda palavra que vem a nós é um mandamento de Deus. E nós não podemos parar. Nós temos que avançar, né? É preciso seguir as instruções de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre as prisões que nos impedem de avançar. Então, não esqueça, não esqueça do que a gente falou sobre isso até agora. Não é o tema principal, é um preparar do nosso coração. Eu não quero que você se esqueça. Mas o principal, não se esqueça que toda palavra que vem a nós, ela é o quê? Mandamento. Então, se nós estamos ouvindo essa palavra hoje, é mandamento de Deus. É instrução de Deus para que nós possamos crescer, para que a gente saia desse lugar. Então, existem várias prisões que nos impedem de crescer com Deus, que nos impedem de crescer com Jesus. E, às vezes, nós estamos nelas, né? E nós não percebemos. Vamos lá em Isaías, capítulo de número 43. Isaías é Velho Testamento. Então, você vai voltar lá em Isaías, capítulo 43, em nome do Senhor Jesus. Isaías vem antes de Jeremias, né? Salmos, Cantares, ali você já vai encontrar Isaías e Jeremias. Isaías 43, versículo 18. Isaías, capítulo 43, versículo 18. Encontraram lá? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O ermo aqui é um deserto, né? Ele diz assim, eis que eu porei o quê? Um caminho no deserto. E eu vou colocar também rios no deserto. Naquele lugar onde é um lugar de sequidão, né? É um lugar, vamos dizer assim, bem dizer, inabitável, mas Deus está falando assim, eu vou mudar a história. Mas para que isso aconteça, existe uma direção de Deus que nós temos que seguir. Volta ali um pouquinho no versículo 18, né? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Uma das prisões que nós vamos falar é sobre o nosso passado, sobre aquilo que já aconteceu. Agora são 18 horas e 38 minutos e 17 segundos, exatamente. Tudo aquilo que passou anteriormente a esse horário é passado, né? A própria palavra já diz que é passado. E, às vezes, nós trazemos o passado para onde? Para o futuro. Mas, para que isso aconteça, ele diz assim, ó, não vos lembreis.
A gente aqui não tem amnésia, ninguém sofreu de amnésia, ninguém sofreu de esquecimento. Mas, às vezes, Jesus está dizendo assim, Deus está nos dando uma direção, Ele diz, não vos lembreis. Às vezes, a gente procura, muitas das vezes, remoer coisas dentro de nós. Remoer o passado, remoer o que nos fizeram, né? Remoer sentimentos. Tudo que passou, a própria palavra diz que ficou lá atrás. Né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o meu alvo. E qual é o alvo? Qual é o nosso alvo? O que nós estamos buscando aqui? Jesus. Nós estamos buscando a palavra de Deus. Tanto Paulo, né, quanto aqui o Isaías está dizendo, se esqueça. Esqueça, para de ficar buscando o passado, para de ficar buscando aquilo que te fizeram, aquilo que me fizeram. Às vezes, inconscientemente, a gente faz isso. O pastor pregava no domingo passado, ele falava sobre a vingança, né? Às vezes, a pessoa, não, mas eu vou me vingar, vai ter a minha hora vai chegar. O missionário, ele sempre fala sobre isso, que ele fala assim, ó, que a pessoa que fica fazendo isso, ela toma veneno e espera que o outro venha morrer. A única pessoa que vai morrer, que vai padecer, é ela mesma. Somos nós mesmos que estamos sofrendo. Porque às vezes a pessoa não lembra, às vezes a pessoa nem sabe. E nós sabemos que o diabo, ele é especialista em nos fazer lembrar. Né? Principalmente não, né? Somente os nossos erros. Ele é especialista nisso. Estava ouvindo uma pregação e ela estava falando o seguinte, né? Que o papel do diabo é toda manhã nos acusar do que a gente fez no dia anterior. Esse é o papel do diabo. Esse é o papel dele. É nos acusar, ele é acusador, ele vai nos fazer lembrar. Vai vir aquele sofrimento no coração de novo, aquela dor, aquele sentimento. Mas o papel de Jesus é nos perdoar. Ele diz que ele veio para nos trazer vida, e vida com abundância. Não é qualquer tipo de vida. A vida com Jesus é uma vida abundante. Mas essa vida abundante, ela é uma escolha. E às vezes nós escolhemos lembrar. Isaías está falando assim, ó, esqueça o que ficou para trás. Para de ficar recordando aquilo. Nós podemos nos lembrar também da mulher de Ló. A mulher de Ló, Deus deu uma ordem para Ló, né? Para que Ló saísse de Sodoma e Gomorra. Falou, olha, sai daí. Leva só com você a sua mulher e as suas filhas. E sai deste lugar. Ló saiu, ele obedeceu. E Deus falou assim, ó, não olha para trás. Deus deu uma ordem. Deus deu um mandamento. Quando nós conhecemos Jesus, é uma vida nova. Nós somos nova criatura. Não é somente em linguagem figurada. Essa tem que ser uma linguagem verdadeira, viva dentro de nós. Eu encontrei o meu mestre, eu encontrei o meu Salvador, e ele me deu uma nova vida. Onde aquele lugar era um lugar de sequidão, onde aquele lugar era um lugar de deserto, onde não havia flores, onde não havia alegria, Jesus, ele trouxe uma nova vida. Só que enquanto nós estamos ali ligadas ao nosso passado, nós não conseguimos sair do lugar. A Bíblia fala que a mulher de Ló, ela não ouviu a instrução de Deus. E ela fez o quê? Ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, a Bíblia fala que ela se transformou em uma estátua de sal. E lá ela ficou parada. Lembra daquilo que eu falei no começo? Sobre a gente ficar parado? Você não pode parar. Você conheceu Jesus, você recebeu a palavra, continua. Não pare. Não olha para trás. Ah, irmã, mas é muito fácil a senhora pregar sobre esquecer o passado, porque a senhora não estava na minha pele. A senhora não era eu, né? Realmente não.
As nossas lutas, né? Cada uma de nós aqui passamos por lutas, nós passamos por aflições. A palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas Ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já venceu para nós, por que nós estamos sofrendo? Sabe aquelas pessoas que falam assim, mas não me deu bom dia, então agora vai. E fica remoendo. Às vezes a gente faz isso inconsciente. Né? Inconsciente. Às vezes a gente não faz assim, né? Vamos dizer assim, de caso pensado. Não, vou fazer de caso pensado. Agora ela vai ver. Né? Não quis me ajudar, então agora ela vai se ver na minha mão. Não. Às vezes a gente faz inconsciente. Não me deu bom dia, então tá bom. Então agora, quando eu ver também, não vou dar bom dia, não vou dar abraço, não vou dar beijo, não vou falar nada. Está chegando o aniversário, agora eu vou fingir que esqueci. Né? E às vezes a gente acaba fazendo isso corriqueiramente. E às vezes a gente traz o passado à tona todo dia. As mulheres que são casadas. Né? Nós não somos casadas com o príncipe encantado. Até o pastor brinca, né? De falar que casou com o príncipe, mas na verdade, casou com o cavalo do príncipe. Né? Que às vezes acontece, né? Acontece dentro de casa. Nós não somos perfeitos, nós buscamos a perfeição em Jesus, mas nós não somos. Né? Acontece as discussões, acontece ali as divergências de pensamentos. Não acontece? Lá no início, quando você casou, foi um mar de rosas, é um mar de rosas até hoje? A gente falar isso, a gente está mentindo. Não é um mar de rosas. Mas com Jesus a gente vence tudo. Com Jesus, andando na palavra, andando no mandamento que Jesus me deu. Porque se eu conheço a Jesus, o que eu tenho que fazer? Lá no início que nós lemos, eu tenho que fazer o quê? Amar uns aos outros. E o Espírito Santo de Deus, ele nos faz recordar da palavra. Essa semana aconteceu algo, até a respeito que uns dias o pastor pregou. E aconteceu algo no meu trabalho, e eu fui falar, na hora que eu fui falar, o Espírito Santo falou assim, lembra? Eu falei, sim, é verdade. Então, falei, não vou falar nada, né? Vou ficar quieta, vou respirar fundo, vou contar até 10, porque eu também já passei por isso. E Deus, Jesus, teve paciência comigo. Então, eu também tenho que aprender a exercitar a paciência com o meu próximo. Eu também tenho que aprender a exercitar o amor. Nós não amamos alguém que nós vemos, que nós vimos, né? Acabamos de ver, eu amo. Não, é o convívio. É a relação que faz a gente fazer o quê? Amar. É aquela pessoa. Eu aprendi a amar vocês, mas se eu não conhecesse vocês, como que eu ia amar? Eu aprendi a amar. Estou falando desse amor, de a gente amar aqueles não somente que estão na nossa roda ali de familiares. A gente sai um pouquinho para fora, estender esse amor lá no nosso trabalho, que nós convivemos com aquelas pessoas diariamente, são de Jesus ou não, mas eu devo amar ela, porque é mandamento de Deus. E quando eu não amo, eu fico o quê? Paralisada. A minha fé, o meu amor, a minha comunhão com Deus vai ficando para trás. E aí nós vamos chegar a um ponto que nós vamos fazer o quê? Desanimar. Porque aí nós vamos parar de buscar Deus. Porque aí nós tiramos os nossos olhos de Jesus e nós começamos a olhar para o quê? Para o homem. Para aquilo que o homem está fazendo. E o homem é imperfeito. Estou falando homem no sentido de ser humano, né? Não é homem do gênero masculino, mas estou dizendo no sentido de ser humano. Aí nós começamos a olhar, mas a esposa do pastor, eu não sei, eu não, acho que ela não, né? Mas aquela irmã ali e tal, acho que ela... A gente começa a olhar com um olhar de julgador, né? Nos colocando numa posição que não cabe a nós. E nós saímos do lugar onde Jesus nos colocou lá no princípio. Lá quando nós nos convertemos, lá quando nós conhecemos Jesus.
Lá quando nós ouvimos a primeira pregação, que aquela pregação, ela brilhou os nossos olhos. Quando a gente deixa essas coisas nos contaminar, nós nos esquecemos disso. Nós acabamos nos esquecendo. Quando, às vezes a gente tem a mania de falar assim, mas peguei birra de tal pessoa. Não, aquela pessoa não posso nem ver, não quero nem falar com ela. Não, porque aquela pessoa para mim, não. Porque a gente começa a olhar o quê? Só para o lado ruim da pessoa. Só porque aquilo que aquela pessoa fez de ruim, aquela pessoa fez de mal. Mas o que nós nos esquecemos é que nós também fazemos as mesmas coisas. Até o pastor falou e pregava, Ele falou, o que a gente vê no outro é espelho daquilo que está em nós. Aquilo que nós precisamos mudar. E quando aconteceu esse fato, eu falei, é verdade. Falei, Senhor, o Senhor me amou. Então eu também vou amar, eu vou praticar o amor. A Bíblia fala que o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, O amor não é enganoso, o amor não é mentiroso. O amor, a Bíblia fala, até acho que é a Fer que estava falando, mãe, você sabia que o amor é maior do que a fé? A gente tinha entrado numa discussão, eu falei, Fer? Ela falou assim, mãe, o amor é maior do que a fé. Ela foi lá e leu o versículo. Fala nisso, acha lá para a mãe, o versículo. O amor é maior do que a fé. Adianta eu ter fé e não ter amor? Adianta eu não amar, não praticar esse amor? E esse amor, tanto em relação com os outros, quanto em relação a mim mesma. Voltando a falar do passado. A gente que fica se remoendo, Eu já fiz isso muito na minha vida. Muito. Eu falei, até que um dia entendi e falei, não vale a pena. Em 1 Coríntios 13, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. A fé, permanece a fé, a esperança e o amor. São três pilares que nós precisamos ter. Mas o maior destes é o amor. Permanecer no amor e no amor conosco mesmo. É muito fácil a gente falar assim, mas eu amo, Ou a gente pratica esse amor com o outro e nós nos esquecemos de praticar esse amor com nós mesmos. Nós nos colocamos sempre em último lugar, trazendo esses sentimentos ruins. Talvez você possa dizer, eu sou uma pessoa boa para todo mundo. Ninguém, não tem um A para falar de mim, porque quem eu posso ajudar, eu ajudo. Se a pessoa me pede uma ajuda, eu faço de tudo para ajudar. Mas você já se ajudou? Já parou para pensar nisso? Quando nós trazemos o nosso passado à tona, a todo momento, nós criamos dentro de nós feridas. Nós criamos no nosso coração e na nossa alma feridas. E essas feridas, elas só podem ser saradas por Jesus. E outra, elas só podem ser saradas se nós quisermos. Porque se nós não quisermos, infelizmente, Jesus também não pode fazer nada. Em primeiro lugar, nós temos que querer. Eu vou te falar para você que Deus está me levando... tinha preparado uma palavra, na palavra que eu estou, mas eu não tinha preparado tanto tempo para ficar nela. E ainda o Espírito Santo está me batendo nessa tecla. Jesus só pode fazer algo em nós quando nós cremos que Ele pode fazer. Quando nós temos fé que Ele pode fazer. Não a fé de falar, não, eu tenho fé. Você tem fé? A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Nós podemos nos lembrar daquela mulher, tinha 12 anos de um fluxo de sangue, E aí a Bíblia fala que ela estava na sua casa, ela já tinha gastado tudo que ela tinha, todos os seus recursos, ela foi atrás dos melhores médicos, dos melhores especialistas, e ninguém pôde ajudar aquela mulher, ninguém. E ela foi excluída da sociedade,
Durante 12 anos ela ficou sofrendo. E a Bíblia fala que um dia ela tomou uma decisão. E ela falou assim, olha, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu vou ser curada. Ela tomou uma decisão. Ela foi atrás de Jesus. Porque ela tomou uma decisão. Ela agiu por fé. Fé baseada na onde? Na palavra de Deus. Ele diz, vinde a mim, vá até Jesus. Para de ficar se martirizando com as coisas que aconteceram lá atrás. Tome uma decisão hoje, vá até Jesus. Jesus está te chamando, a palavra do Senhor diz que Ele está de braços abertos. As mãos de Deus não estão encolhidas, muito pelo contrário. As mãos de Deus, elas estão estendidas a nós. Mas eu preciso sair deste lugar. Nós precisamos sair deste lugar. E às vezes nós nos acomodamos e nós nos acostumamos a sofrer. Ah, não, é que eu nasci para sofrer mesmo. Não, minha vida é assim desde que eu nasci. Eu não sei viver de outro jeito. Ela já se acostumou. Aí a pessoa diz, não, irmã, mas eu sou humilhada pelos meus filhos, eu sou humilhada pelo marido, eu sou humilhada no meu trabalho, e ela já se acostumou. Não, para mim está tudo bem. Porque aquilo para ela se tornou uma rotina. E talvez sair daquilo se torne até algo estranho. Mas Jesus está te chamando o quê? Para uma nova vida. Aquilo que nós lemos lá. Ele traz luz ao deserto. Ele quer te trazer luz ao teu caminho. Esqueça o que está para trás. Esqueça o que as pessoas te fizeram. Esqueça, irmã, foi meu marido. Teu marido é de Jesus hoje? Não, hoje ele é nova criatura, então amém. Aproveite. Aproveite a sua vida com Jesus. Nós não sabemos qual vai ser o nosso último dia de vida. Nosso último suspiro. Estava ouvindo uma pessoa falar sobre a felicidade. Nós buscamos muito a felicidade. Não, eu quero ser feliz quando eu tiver uma casa assim, quando eu tiver uma roupa assim, quando eu morar num lugar assim. Não, seja feliz hoje. Não imponha condições para que você possa ser feliz. Você pode ser feliz hoje. Daí, sabe o que nos faz a gente olhar e falar, é verdade, né? Às vezes a gente vê alguns vídeos, né, de pessoas ali, hoje, num dia muito frio, a gente vê vídeos passando na TV, olha, morreram tantas pessoas de frio, né, que moram na rua. Olha, graças a Deus eu tenho uma casa. Não, graças a Deus eu tenho uma cama. Não, às vezes eu reclamo muito da minha casa, mas graças a Deus eu tenho onde dormir, eu tenho onde me abrigar. Mas por que a gente precisa de motivos, né? Saber que tem alguém sofrendo mais. Não, eu tenho que, para mim ser feliz, eu tenho que saber que tem alguém sofrendo mais do que eu, para que eu possa olhar para a vida daquela pessoa e eu possa falar assim, não, eu sou feliz. Nós não precisamos disso. Você não precisa disso. Eu não preciso disso. Jesus, ele nos deu uma vida completa nele. Se nós não estamos usufruindo disso, é porque nós estamos paradas ainda. A todos a quantos Jesus ele passava, né? Alguns ele chamava para ser seus discípulos. Alguns que ele passava, ele curava, ele falava, olha, vai e conte para as pessoas. Aquele paralítico, Jesus curou aquele paralítico que estava lá no tanque, ele falou assim, ó, vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Jesus a todos, ele dá uma direção. Ele nunca falou assim, fica aí nesse lugar aí, agora não sai daí. Jesus, ele nos manda avançar. A palavra de Deus nos leva, né, a avançar, a não ficar parado, a exercitar a nossa fé. Quem aqui sabia que a fé, ela é um exercício? Ela é exercício. Quanto mais eu exercito a minha fé, mais forte eu vou ficar. Mais forte eu vou ficar. Lembrando daquilo que a gente falou lá no começo. A pessoa está parada. Ela nunca vai chegar a uma
mestrado, doutorado, ela nunca vai chegar a um doutorado enquanto ela estiver parado, vamos dizer lá, igual a minha mãe na 4ª série. Não é vergonha, não é vergonha. Mas Jesus está falando assim, sai desse lugar. Vai buscar conhecimento. Irmã, eu estou passando por uma situação da qual eu não estou conseguindo vencer. Ai, minha fé, não... Às vezes a gente fala, né? Não tenho, eu não tenho fé para isso. Eu não tenho fé para tal coisa. Então vai buscar essa fé. Se alguém te pergunta sobre o assunto do qual você não sabe, vá buscar sobre o assunto, vá crescer naquele assunto. Fazendo uma analogia com a escola. Não começa lá no 6º ano pedindo... a professora não vai aplicar uma prova no 6º ano, uma prova do 3º ano no 6º ano, não. A prova do 6º ano vai ser correspondente ao 6º ano. Agora, se eu estou no 3º ano com o conhecimento do 6º ano, tem alguma coisa errada? Aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso correr atrás. Eu preciso correr atrás do prejuízo, não posso ficar parado. A palavra do Senhor é o mandamento para nós. A palavra de Deus, ela é mandamento para nós. E mandamento, a gente não tem a opção de escolher. Né? Igual quando a gente fala para o filho, faz tal coisa. Às vezes é a escolha, né? Às vezes a gente pede, escolhe, ó, isso, aquilo. Né? Tal coisa, tal... Mas tem coisas que é obrigação, vai fazer. Querendo ou não querendo, vai fazer. E de um jeito ou de outro, mesmo que nós, né, tentamos fugir, nós vamos fazer. Jesus vai nos levar para esse lugar. Nós vamos ser chamadas de novo para estar neste lugar. Mas se Deus está agora nos despertando, nos chamando a atenção, para que nós possamos sair deste lugar, sai dessa prisão. Às vezes a gente mesmo se coloca. A gente está presa dentro de uma cela que a chave está do nosso lado, está aqui, está na nossa frente. O que nós temos que fazer é pegar a chave, abrir o cadeado e sair de lá. Só que para isso é uma escolha. Nós temos uma escolha. Jesus não toma decisões por nós. Jesus nos dá a palavra. Ele falou, eu vou te entregar uma nova vida. Eu vou te entregar uma nova vida. Jesus quer nos dar uma nova vida. Mas essa nova vida ela só vai acontecer quando nós tomamos uma decisão. Eu não quero mais o meu passado. O passado nos fez crescer muito. O passado nos fez ser aquilo que nós somos hoje. Né? A pessoa fala assim, aquela pessoa vive em amargura, pessoa amargurada. Né? Até coloquei aqui como a amargura. Nós não vamos ter o tempo, né, para entrar nesse assunto, mas eu vou falar por cima, sobre a amargura, a pessoa que é amargurada. A gente só vai ler o versículo, só para não ficar na minha voz aqui, lá em Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12, 15. Hebreus 12, 15. Encontraram? Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A amargura, ela faz o que? Ela contamina. Ela contamina não somente a nós, mas ela contamina quem está à nossa volta. Até fui procurar no dicionário o que é a amargura, né? Tristeza, aflição, angústia, desgosto. Nada está bom. Vive amargurada. Porque está presa no passado. Porque está presa com aquilo que te falaram, com aquilo que te fizeram de ruim. E o que fizeram de bom, você não lembra? Jesus, ele fez algo maravilhoso por nós. Se você diz assim, irmã, nunca ninguém fez nada por mim. Não, eu sou aquela pessoa assim, olha, se eu estou aqui hoje, mas sabe, irmã, nunca ninguém fez nada por mim.
Eu não tive ajuda do meu pai, eu não tive ajuda da minha mãe, eu não tive ajuda dos meus avós, não tive ajuda de ninguém. Ninguém nunca me ajudou. E Jesus? Aonde que está Jesus? Aonde que nós colocamos Jesus nessa história? É aquilo que Jesus ele fez por nós. E a gratidão que nós temos que ter a Deus por aquilo que nós temos. Pela casa, pela família, né? Pelo trabalho. Em alguma coisa, eu tenho certeza, se nós buscarmos, em algumas, né? Coisas nós vamos encontrar um motivo para agradecer a Deus. E quando nós começamos a ter esse olhar de gratidão, nós começamos a fazer o quê? A dar o primeiro passo. É ser grato. Grato pelo quê? Grato pelo amor de Deus, grato pela salvação de Jesus, que Ele já nos entregou. Porque Ele morreu por mim naquela cruz, por mim e por todas nós que estamos aqui, pela humanidade toda, mesmo que nós não mereçamos, e nós não merecíamos, e eu não mereço. Nós não merecemos esse amor. Mas Jesus se entregou por nós. Deus entregou o seu Filho, por amor de nós. Nós não conseguimos ser gratas a Deus. Ele nos ajudou. Foi Ele que te trouxe até aqui. Foi Jesus. Quando nós paramos de olhar para o nosso passado como uma coisa assim tão real, né? Tão presente conosco, porque está, e nós começamos a olhar para aquilo que Jesus já fez por nós, nós conseguimos dar o primeiro passo. E é esse primeiro passo que Jesus está nos convidando a dar aqui essa tarde. Saia desse lugar de desânimo. Saia desse lugar de amargura. Saia desse lugar de ficar olhando só porque nada deu certo para mim. Eu acho que, não, Jesus é conosco. A palavra dele diz: sobre todas as coisas eu vos farei, eu vos fiz mais que vencedor. Sobre tudo, sobre o nosso passado, sobre aquilo que ainda vai vir, Jesus já nos deu a vitória. Como Jesus ele falou com o povo de Israel, quando Josué estava com o povo, ele precisava que as muralhas, né, de Jericó caíssem. Eles não levantaram um braço sequer para lutar, né? Para lutar. Eles marcharam ali em volta. E aí eles gritaram e as muralhas vieram ao chão. A direção de Deus é o que nós devemos seguir. Não é aquilo que a gente acha ser, não é aquilo que eu acho ser, é a direção de Deus. É seguir os passos de Jesus, é sair deste lugar. E aí a Bíblia fala ali sobre uma raiz de amargura. A maioria das irmãs aqui gostam de plantinhas, né? Eu percebi. Né? Eu não sou, não que eu não goste, mas eu não sou muito habilidosa para cuidar delas. Às vezes eu esqueço que tem que regar. Né? Então, por isso eu não tenho. Mas eu sei que as irmãs gostam. Né? Tem a Michelle lá no trabalho. Ai, Dani, essa flor. Eu falei, Michelle, eu não sei qual que é o nome dessa. Né? Às vezes ela vem me falar, essa aqui é essa, essa aqui é essa. Tal. Mas, assim, elas têm uma raiz, né? Aquela raiz, às vezes a plantinha está ali precisando, até acontecer um fato que eu vou contar, a moça que trabalha conosco, ela viajou, né? Ela tem, né, as plantinhas lá na sala dela, tem umas plantinhas lá. E aí ela viajou, acho que ficou 4 dias viajando, e quando ela voltou, ela falou, meu Deus, as minhas flores morreram. Daí ela entrou em desespero, né? Eu falei, não entendo muito de flor. A Michelle falou assim, calma, não é, elas não morreram. Elas só precisam de um pouquinho de água. Ela foi lá, colocou água, estão lá, bonitas, né? Lindas e formosas. Mas, falando sobre a raiz é aquilo que mantém vivo, né? Falando sobre as plantas, é aquilo que mantém vivo. E se a gente está alimentando o nosso passado, se a gente fica alimentando essa amargura dentro de nós, às vezes a gente quer se excluir, ai, não quero sair hoje, não, hoje eu não vou sair. Às vezes alguém te chama para sair, não, hoje eu não quero, não, hoje eu não vou ficar aqui na cama, vou ficar aqui sozinha. Né? A gente está alimentando essa amargura dentro de nós.
Às vezes é o marido, olha, vamos fazer uma viagem, agora nas férias. Vamos lá para Gramado, né? Quem não gosta de lugar frio, vai para outro lugar, vai lá para o Nordeste, então. Né? Porque agora na nossa região está frio. Ah, não, eu não quero, porque isso, porque aquilo outro. Vai viajar, vai passear, vai distrair sua mente. Para de ficar pensando. Só pensando naquilo. Né? Às vezes não estou dizendo nem do passado, mas às vezes são problemas mesmo na nossa vida que acontecem. A Bíblia fala que o impossível ele pertence a Deus, não é a nós. Nós não vamos fazer nada. O que diz respeito ao impossível, né? Resolver problemas, nós usamos a nossa fé, né? Não vamos ficar ali parados e falar assim, Deus resolve tudo. Não, vou fazer alguma coisa, vou andar por fé, vou andar na palavra. Mas, assim, ficar ali remoendo aquilo dentro de você não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, você vai ficar uma pessoa amargurada, você vai ficar uma pessoa desgostosa. Às vezes passou a vida inteira. Aí, quando você chega lá no final da vida, estava vendo um vídeo de um senhorzinho falando. Ele falou assim, nada disso, né? A pessoa quebra a cabeça. Não que não seja importante, né? Entenda o que eu estou falando. Ali o seu trabalho é importante, né? Colocar as coisas em dia e tal, fazer a sua parte, aquilo que te convém, aquilo que você é pago para fazer. Mas, assim, você se entregar de uma maneira que você não vive. E aí ele falou, olha, eu passei a vida inteira trabalhando. Trabalhava de segunda a segunda. E olhando para ele, dava para ver que ele era uma pessoa, assim, economicamente falando, bem de vida. Né? Tinha, olhando assim, as coisas que ele falava, ele falou assim, nada disso tem valor. Ele falou, quantas viagens eu perdi de fazer com os meus filhos. Perdi de ver meus filhos crescer. Perdi de ver os meus netos. Ele falou assim, isso não é o que mais tem valor. As pessoas que têm mais valor para nós estão dentro da nossa casa, estão dentro do nosso lar, amém? São os nossos irmãos aqui em Cristo. Não que nós não temos que amar o outro, mas isso é o que tem valor. Você dá um passeio de vez em quando também tem valor. Ah, eu não posso ir para Gramado. Então não vai para Gramado, vai ali no parque, né? No Alvorecer, como é que é o nome do outro? Que tem lá embaixo? Isso, o Alvorecer é aqui e o Largo da Liberdade. Vai lá. Né? Vai lá dar um passeio, vai espairecer sua mente, leva a sua família, leva seu filho, leva seu neto, vai com alguém, chama a amiga. Né? Para de ficar assim, se isolando. Porque toda raiz que nós alimentamos, aquele sentimento nunca vai morrer dentro de nós, enquanto nós estivermos alimentando ele. Enquanto essa raiz de amargura estiver dentro do nosso coração. Aí vai estar vivo, né? Vai ser como se tivesse acontecido ontem. O que nós temos que fazer? Mata essa raiz de amargura. A única pessoa capaz de fazer isso somos nós. Ou eu vou dizer assim, é você, sou eu. Jesus já está nos dando a palavra, ele já mostrou. Quando nós viemos para Jesus, a palavra do Senhor diz que antes nós andávamos em trevas. Agora nós andamos na luz. Quando a gente anda em treva, está tudo uma bagunça. Está pisando por cima, né? Está numa escuridão. Vamos dar o exemplo de casa. Você está como se fosse uma casa. É uma casa espiritual, mas vamos dar o exemplo da nossa casa física. A pessoa que está vivendo na escuridão, tem roupa jogada, roupa suja, roupa limpa misturada com roupa suja. Está tudo uma bagunça. E ela está convivendo com aquilo. E aí, quando a luz é acesa, Jesus mostra, olha, é isso que você tem que arrumar. Está vendo essa roupa suja aqui? Você vai pegar ela e vai colocar lá para lavar. Jesus fala assim, o que nós temos que fazer. Jesus não é Jesus que vai vir e vai pegar a roupa e colocar para lavar, não. Somos nós. Então, se ele está falando assim, sobre a raiz de amargura, a única pessoa que pode acabar com essa raiz, parando de alimentar esse sentimento, somos nós, eu, né? É isso que a gente tem que entender. Nós só vamos sair deste lugar quando nós pararmos de alimentar essa árvore. A Bíblia fala que nós somos árvores frutíferas do Senhor, amém? Nós somos regadas por Deus pela palavra. A palavra de Deus é o nosso verdadeiro alimento.
É isso que nós precisamos. E Jesus, através da palavra, Ele nos dá a direção, Ele nos dá o norte. E aí, quando nós temos o mandamento de Deus, aí nós temos o dever de praticar. E se Jesus está falando assim sobre a raiz de amargura, toda raiz, ela só continua viva se tem alguém alimentando ela. E se nós continuarmos alimentando essa raiz, essa plantinha, né, do mal, ela vai crescer. Por isso que a gente vê pessoas que se matam, a pessoa que tira a vida de outra pessoa, a pessoa que tira a própria vida, entra numa depressão profunda, ela começa a alimentar aquele sentimento dentro dela. E aquele sentimento, quanto mais é alimentado, mais ele vai crescer. Vamos quebrar agora essa maldição, vamos quebrar no momento da oração todo esse mal, tudo aquilo que estava nos impedindo de avançar. Amém? E aí, só para a gente poder ficar com essa palavra, vamos retomar ali no versículo 15, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Não se prive da graça de Deus. Tenha esse cuidado. Amém?